E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Bom, eu sou o Dr. Ricardo aqui e nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as nossas estruturas condicionais propriamente ditas, tá? Que vão ser quais? If, o else e também o else if, tá? Vamos falar sobre tudo isso agora. Bom, então vamos lá. O if, ele, para uma tradução para o português, seria o se. Então, se alguma afirmação for verdadeira, eu vou executar algum comando, certo? Então, se a afirmação for verdadeira, faça isso. Beleza? Trazendo um pouquinho mais para a linguagem agora. Então, esse meu se, ele vai se transformar no if, tá? Então, if, dentre parênteses, a minha afirmação for verdadeira, faça isso. Tranquilo, pessoal? Esse aqui é um simples exemplo de tomada de decisão simples. Então, se isso for verdade, eu faço isso. Só. Tá? Só isso. Então, por exemplo, se estiver chovendo, retirar as roupas do varal. Beleza? Só vou fazer isso. Se não estiver chovendo, eu não falei nada. Beleza? Então, eu só vou tirar as roupas do varal se estiver chovendo. Tá? Mas olha só. O meu se, ele pode ter um se não. Concordam que é a negação desse caminho? Então, se não. Beleza? E como funciona isso? Olha só. Se a minha afirmação for verdadeira, faça isso. Beleza? Se não, faça isso. Ou seja, se a minha afirmação for verdadeira, eu vou fazer esse meu primeiro comando. Beleza? Se essa minha afirmação for falsa, eu vou executar o comando que está logo após o se não. Tá? Percebe essa parte se não? Percebam que aqui eu tenho dois caminhos. Tá? Então, se for verdade, eu faço isso daqui. Concorda? Se não for verdade, eu vou direto para cá. Beleza, pessoal? De boa? Então, trazendo um pouquinho de novo para a linguagem. O se e o se não, eu traduzo para o if e para o else. Então, if a afirmação for verdadeira, faça isso. Else, faça isso. Tá? Então, trazendo um exemplo para vocês. If estiver chovendo, retirar as roupas do varal. Tá? Else, estender mais roupas no varal. Ou seja, se estiver chovendo, eu tenho que tirar as roupas do varal. Concorda? Mas se não estiver chovendo, se estiver chovendo e for falso, eu vou fazer o quê? Estender mais roupas no meu varal. Beleza? Então, tomadas de decisões aqui. Tranquilo? Bom, a gente pode fazer outras indagações caso a primeira condição seja falsa. Tá? Então, caso a primeira seja falsa, eu ainda faço uma pergunta. Tá? Então, lembra quando a gente falou que a gente tinha simplesmente dois caminhos? Esse e esse. Então, se esse fosse verdade, eu faria ele. Mas se esse fosse falso, eu ia direto para cá? Bem, então agora é como se eu chegasse aqui e fizesse uma pergunta. Se aqui for falso, eu venho para cá. Só que aqui eu faço uma outra pergunta. Tudo bem? Boa? Então, olha só. Se a minha afirmação for verdadeira, eu faço isso. Se não, se tal outra afirmação for verdadeira, eu faço isso. Tá? Então, percebam que eu vou repetindo o meu if, né? Eu vou repetindo o meu se. Beleza? Então, traduzindo isso para a nossa programação de novo, olha só. If a afirmação for verdadeira, faça isso. Else, if a afirmação for verdadeira, faça isso. Percebam que eu vou ter agora duas indagações. A primeira no primeiro momento, certo? E aí, se essa primeira for falsa, eu volto a fazer uma pergunta aqui depois, certo? Eu volto a fazer uma verificação. Se essa segunda indagação for verdadeira, eu executo o que está embaixo nessa minha segundo conjunto de chaves, tá? Se for falsa essa minha segunda indagação, eu não vou fazer nada, porque no meu código aqui ele simplesmente não coloca nada, beleza? Eu posso colocar no else, tá? No final. Bom, pessoal, o que isso significa? Significa que eu posso ter vários alinhamentos que a gente diz, tá? Então eu posso ter if, else if, else if, else if, e vou fazendo isso conforme o meu exercício propõe para mim, tá? Então o que vai decidir o que eu vou usar, quantos eu vou usar, vai ser o meu exercício, tá? O meu problema. Eu vou ter que interpretar ele de maneira que eu possa usar esse if e o else de maneira lógica e correta, que facilite o meu problema, tá? E a gente tem uns dizeres aqui que é bem importante a gente falar. Olha só, todo else tem seu if, mas nem todo if tem seu else, né?
Meio poético isso, não é não? Isso porque, olha só, a gente pode ter um if simples, isolado, que foi aquele nosso primeiro exemplo, certo? If estiver chovendo, recolha as roupas no varal, simplesmente, beleza? Só que eu não posso ter apenas um else, tá? Porque pensa assim, o else seria a negação de alguma coisa. Então, se isso deu errado, eu vou fazer isso aqui, beleza? Só que não tem como eu negar alguma coisa que não existe, tá? Que não foi previamente exposta. Concorda? Consegue entender? Então, se eu tenho simplesmente um else, o else ele não seria negação de nada. Então, eu não viria de nada. Eu não posso ter um else sozinho, tá? Se você tentar isso no seu computador, você vai ver que vai dar um erro, beleza? Se quiserem tentar, fica por conta de vocês. Mas eu posso ter um if sozinho. Então, if sozinho pode, else não posso, tá? Então, a aula foi essa, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. É bem tranquilinho. O que mais pega nessa parte é justamente a lógica de como você vai montar o seu exercício. Mas a teoria é super simples e nas aulas a gente volta a falar isso e a gente exercita um pouquinho mais, beleza? Dúvidas que vocês tiverem, como sempre, mandem pra gente, beleza? Um grande abraço para todo mundo e a gente se vê nas próximas aulas.